E aí, ouvindo? pastor? Tô ouvindo, Aleluia. tá me ouvindo aí agora? Tá ouvindo. Olha, daqui a pouco vai virar vigília isso aqui, viu, pastor? Pois é. Mas que coisa, hein? Menino. Que coisa, Olha, hein? isso daí já é um teste de superação. A gente vai superar tudo isso. Vamos descer do Mas, barco, viu? Porque vamos descer do barco, vamos embora. Mas o senhor tá estava muito... dizendo, né? E aí, quando Jesus mostra acerca das coisas para a gente, o senhor lembra que quando o senhor estava? Isso, então. Jesus, ele desce ele tá andando por cima das águas, né? E quando ele chama o Pedro, né, como a senhora falou, ele já mostrou o horizonte ali para o Pedro ali, dizendo assim, você pode. Filipenses 4,13 diz isso, né? Eu tudo posso daquilo que me fortalece. O Paulo fala isso. Mas o Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó, tendo por certo isto mesmo, que aquele que vós tendo por certo, isso Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, o que é que acontece? Nós falamos no início da live, muito sério, né? Que tem muita gente que não toma posse da bênção, não alcança a vitória, escuta a voz, só que não desceu do barco, tem que descer do barco. Então, a gente mostrou, dentro da palavra, a importância da atitude que é descer do barco. Desce do Certo. barco e enfrenta a tempestade. Então, aquele que convida você, ou seja, aquele que chama, aquele que mostra, dizendo assim, ó, eu estou andando por cima das águas, eu estou andando por cima das águas, eu estou mostrando aqui para você que você pode, eu estou mostrando aqui para você que você é mais que vencedor. Só que se você ficar dentro desse barco aí, só ouvindo aquilo que eu vou falar, eu não vou mudar a sua história. Você tem que tomar atitude e descer. Você tem que descer do barco. Esse é o segredo para andar por cima das águas. Porque ele está dizendo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, se ele começou a boa obra, incentivando você, dizendo, olha, desce do barco, que essa é o segredo para andar por cima das águas. Eu vou ser contigo. Pode ficar em paz aí. Aquilo que eu começo, eu termino, porque Jesus é assim, pastora. Entendeu? É Jesus é verdade. assim. Ele mostra para o Pedro, dizendo para o Pedro, Pedro, você pode. Você pode. Agora, você só pode se você descer do barco. O segredo para andar por cima das águas é a atitude. Se não houver atitude, pastora, tem muita gente aí que está dentro do barco e o barco vai afundar. O barco vai afundar. Existem momentos que a gente tem que pular do barco. A senhora lembra quando o apóstolo Paulo ele foi capturado e ele estava sendo Sim. levado, né? Estava sendo levado para ser apresentado a César. Aí Paulo vai e fala para eles, ó, essa embarcação aqui vai ter muitos danos, é Os melhor que a problemas. gente não vá, lembra? Melhor que a gente não vá. Lembra? Aí as pessoas não deram crédito a Paulo e seguiram a viagem, seguiram a caminhada, né? Seguiram a E caminhada. E tiveram aí perdas, né? a Bíblia Sagrada diz, né? Eita, olha quem entrou na nossa live aí, ó. Pastor Adelci. Ei, eu falei com ele, é autarquia. Esse aí é. Eu tenho Que até medo de honra, estar. pastor, que honra. E Eu agora, o que tenho que a gente até, fala, hein? O que que a gente fala, hein, pastor Gutenberg? eu O tenho que que a até gente medo fala de estar agora? pregando, um homem desse escutando Eu eu tenho, pregar. e a gente É, fala o que agora? Meu Deus não do dá. céu, Eu fico até envergonhado de estar pregando e ele ouvindo. é complicado, gente. É, Pastora Delci, nosso ele pastor é aí, ó. abençoado, Que glória a benção. Deus. Isso aí foi nosso líder aqui na Paraíba. É uma Sim, benção de sim. Deus. E meu líder Ajudou também no muito. Maranhão, né? No Maranhão, na Isso Paraíba. foi líder da senhora lá no Maranhão, né? Eu só. É. Ó o que ele está dizendo aqui, ó. Vocês são top de linha, vice pela Vice, autarquia não mesmo. esqueceu o sotaque, não esqueceu o É, sotaque. é, entendeu, É, pastor? pastor. Então Sim, sim, entendi. quando Paulo segue naquela viagem lá, a Bíblia diz que ele falou, ó, fica tranquilo, o barco vai despedaçar e ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Fique em paz aí, que ninguém vai morrer. Ele está mandando um beijo para a senhora.
A senhora Ah, está vendo pastora como está aí, ó? Carla! Oh, Está me dando minha um amada, abração Deus para mim. Deus abençoe. abençoe. Deus abençoe o Abração. senhor, pastor. Em nome de Oh, o senhor é Jesus. bênção. Né? Amém. Então, então a gente tem que entender isso, né, pastora? A gente tem que entender. Tem momentos que a Sabe gente que tem que descer no barco. Não tem o jeito. que eu tô captando dessa mensagem, pastor, é que a gente só vai ser feliz, e aí eu me lembro do que o pastor Deus se falou uma vez pra gente, e a gente só vai ser feliz no lugar aonde Deus nos dá a segurança. Quer dizer, às vezes a pessoa acha que o barco é a segurança, mas não é. Porque historicamente seria, né? Porque a segurança hoje de muitas pessoas é o dinheiro, é o amigo, é alguma coisa. Então a pessoa acha que aquele lugar é o lugar seguro. Não, o lugar seguro é onde Deus quer te ver, quer te colocar. Quando Pedro deseja ir para o mar, quer dizer, ele queria estar no lugar onde Jesus estava. Então ele pôde perceber com a mente de fé, né? Ali é um lugar seguro, porque se Jesus está ali, se eu estou com Jesus, eu estou num lugar seguro. E aí Jesus fala para ele, vem, porque Jesus sempre vai nos chamar para um lugar seguro. Jesus nunca vai chamar a gente para uma, trocada em miúdos, para uma presepada, uma coisa que vai dar errado. Por mais que absurdo pareça, porque seria um absurdo você sair do barco para ir para o mar, no meio de uma tempestade de vento, isso é loucura. Mas aí o senhor está falando do apóstolo Paulo, ele diz que a pregação do evangelho é loucura para os que não creem, mas para nós é o poder de Deus, né? Aí Deus estava chamando ele para viver o poder de Deus agora, no lugar Ah, que Deus queria que ele estivesse. com Não é isso, certeza. pastor? Isso que a senhora está falando aí, essa questão de aonde é que existe a segurança para nós, né? Aonde é que está a segurança para nós? É aonde Em Jesus Deus. está, né? Aonde Isso. Deus diz que a gente tem que estar, ali é aonde está a segurança para nós, né? O Salmo Exatamente. 91, o Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. Eu falo muito É isso nas verdade. minhas reuniões, pastora, que hoje as pessoas não conseguem entender o que é ter uma segurança, né? O próprio Davi, ele disse, alguns confiam em cavalos, em carros e tal, mas eu confio no Senhor, Amém. né? Não é Verdade. verdade? Então, mesmo que a pessoa caia na água, mas Deus está ali com ela. Mesmo que o barco afunde, mas Deus vai estar ali com ela, por quê? Porque a segurança não vai estar no barco, a segurança vai estar em Deus, a segurança hoje para nós Exatamente. vai estar na palavra, né? A gente É. está vendo aí hoje a sociedade apavorada, espantada, né? Aí, usa o álcool gel, lava as mãos 300 vezes. As minhas mãos já estão despelando aqui, de tanto eu lavar, toda hora lavando. Não tem mais sabão que aguenta aqui em casa. O dia já está reclamando, entendeu? A pele tá fina, né? A pele tá Tem que fina. comprar mais sabão, né? Então, a gente não ignora esse procedimento, né? A gente dá Sim. risada porque a gente tem que descontrair. É, A tem gente que não descontrair. ignora, né, esse procedimento, mas a gente sabe que o que vai nos guardar é a palavra. O que vai nos guardar é Deus, né? Por isso que ele disse, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Então, eu Amém. tenho que estar no lugar aonde Deus, ele dá segurança para mim. Se é para estar no mar, Deus vai estar lá, então ele vai dar segurança para mim. Foi isso que Jesus mostrou para Pedro. Ele disse, Pedro, eu estou andando aonde? Eu estou por cima das águas aqui, ó. Humanamente falando, ninguém pode andar por cima das águas. Mas aquele que É, crê em mim fará coisas melhores da que eu faço. Então vai lá, vem. E o Paulo não ficou só no ouvir. É aquilo que a gente falou desde o início da nossa live. E o diabo ele sim. tentou atrapalhar isso de uma maneira fora de comum hoje aqui. Porque eu nunca É fiz verdade. live para estar travando, para estar atrapalhando, nada disso. Olha, essas todas que eu estou fazendo também. Ontem só teve um pouquinho, Pois teve é, um problema essa semana, mas por conta pois de é. chuva, né? Poucas coisas, né? Mas hoje foi uma coisa mesmo maligna para tentar atrapalhar, É mesmo. deixar as pessoas Porque a gente ouvir está falando de superação, né, pastor? A gente está falando de isso. Nós superação. estamos falando de superação, das pessoas se É, superar, né? Da gente sair vamos dizer assim, do comodismo, do natural, né? comodismo. E É, entrar em algo assim espiritual demais. Então, espiritual, Jesus, é verdade. ele mostra todo o horizonte para o Pedro. Ele mostrou, ele disse, Pedro, mas não pode só ouvir, porque ouvir todo mundo me escuta. Se a senhora passar numa praça,
tiver lá alguém com o microfone pregando, tem um monte de gente lá, tudo ouvindo. Mas os caras, quando saem dali, acendem um cigarro. Quando sai dali, entra num bar. Entra, vai tomar uma cerveja, vai tomar uma cachaça. Sai dali, vai se prostituir. Sai dali, vai fazer aquilo que não presta. Quer dizer, então não adianta só ouvir. Eu tenho que ouvir, mas eu tenho que descer do barco. A hora é descer do barco. A hora é tomar atitude. Jesus disse, vem Pedro. Vem, Pedro, vamos lá. É agora, você vai tomar essa atitude. Eu estou te mostrando que você pode. Aonde eu estou é segurança total. Eu falava até antes da gente ter a pandemia, né? Essa paralisação, nas minhas reuniões, eu sempre cito esse texto aqui do Salmo 91, né? A Bíblia diz que aonde Deus está é um esconderijo. Então, o esconderijo já está dizendo, é um lugar secreto. O diabo não sabe do esconderijo de Deus. Satanás, ele não conhece o esconderijo de Deus. Esse esconderijo só Deus conhece. Só Deus conhece. E é nesse esconderijo que ele dá a segurança para a gente. Ele nos dá essa segurança. Desce do barco, vem. Sai desse teu comodismo aí. Vamos superar aí. É uma enfermidade? Ah, está escrito. Eu levei sobre mim todas elas, inclusive a sua. Vamos se superar? Vamos usar a fé? Vamos colocar a fé em ação, porque não adianta ter apenas fé, né, pastora? Não adianta tem que ter a prática. A fé sem obras é morta, né? A fé sem obras é morta. E aí a pessoa, se ela não tiver essa atitude, ela nunca vai viver algo extraordinário. O senhor comentou comigo no domingo que Abraão, foi isso? Que Abraão viu Jesus, né? Jesus comentou, não é isso? Muito eu disse forte ao senhor muito forte. Mas sem sair do tema, mas eu vou chegar lá. E aí o senhor está falando, a gente está falando sobre andar sobre as águas, e isso fala a respeito de várias passagens aqui de superação, que o povo de Deus superou, né? Várias passagens. A gente pode lembrar do Mar Vermelho, que o mar se abriu, que era uma coisa extraordinária, e o pessoal passou praticamente ali a passar sobre as águas, né? No meio das águas, quer dizer, com tudo aquilo ali contra, mas Deus deu uma solução. O vento era forte para Pedro, mas Jesus falou, vem. Então, o lugar que Deus pede para a gente estar, eu acredito isso, pastor, para a gente estar, é o lugar onde ele vai nos guardar. O mais absurdo que pareça. Porque viver da fé, principalmente no tempo de hoje, é mais do que loucura. Porque todo mundo hoje busca por segurança, né? Todo mundo quer estar seguro, todo mundo quer ter um lugar, todo mundo quer ter uma chave para se esconder, todo mundo quer ter um... Onde que colocaram a gente? Dentro das nossas casas, né? Para a gente se esconder. Mas a Bíblia diz que em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a casa, né? E aí eu me lembrei, a gente falando aqui, eu estou me lembrando que o Espírito Santo está me trazendo de Noé, né? E Deus também deu uma possibilidade de ele andar sobre aquelas águas. E era uma forma também, um lugar seguro que Deus estava pedindo para ele fazer, e era uma ousadia para a época, porque em terra seca um homem construiu uma arca daquela, mas Deus sabia do problema que viria, mas que ele não tivesse medo, porque Deus estava preparando, né? Embora ele tinha que tomar atitude ali, fazer, mas Deus já estava preparando um lugar seguro, e esse lugar guardou Noé e a sua família. E eu creio, pastor, esse lugar é o lugar que Deus tem para nós. Então, assim, é claro, como o senhor falou aí, a gente tem que ter todas as seguranças, lavar a mão e tal, né? Tem que ficar em casa, né? A gente já está aguentando mais, mas a gente sabe que a nossa segurança está no Senhor, né, pastor? Com certeza. Nossa segurança está nele. Pastor Adelci estava no comentário aqui, ele comentou, e aí ele estava falando assim, né? Ele colocou aqui para mim, né? Que tem que haver um esforço, né? Tem que haver um esforço, né? Tem que haver um esforço para descer do barco. Olha o que ele colocou aqui, ó. Para Pedro descer do barco, teve que se esforçar, né? Porque para não descer das águas, que não deu certeza. Não consultou os demais. Isso aqui é muito forte que ele está dizendo aqui, né? Se ele fizesse isso, todos falariam para ele não descer as águas. Exatamente. E na certeza ele iria afundar. Verdade. Não é verdade? Como Noé, que eu imagino que as pessoas criticaram Noé de ir para um lugar seguro, criticaram o que Deus estava falando, como muitos criticam, né, pastor? Quando a gente está para fazer alguma coisa com fé, com certeza, aí vem aquele balde de água fria para jogar em cima da gente, dizer assim, ah, não, isso é loucura, isso é doidice, não faz isso não. Muitos já fizeram der errado, mas... eu acredito que o Pedro não olhou para o João ou para quem estava no barco e disse, ei, eu vou descer. Ele não falou, foi nada disso.
Entendeu? Porque se Nada. ele fala, se ele pergunta, alguém ia dizer assim, ó, mas o vento tá ruim, tu vai morrer aí, ó. Se você descer, você vai afundar. Não, mas é Jesus que tá... Mas ele é Jesus. Ele é Jesus Cristo. Ele pode andar por cima das águas, ele faz milagre, ele faz isso, ele faz aquilo, porque ele é Jesus Cristo. Só que ele disse que nós faríamos coisas melhores do que aquelas que ele fez. Em nenhum lugar da Maiores, né? Bíblia, pastora, se a senhora for ler, eu sei que a senhora já leu a Bíblia várias vezes, como eu já li, como o pastor Adelci Amém. já leu aí. Pastor Adelci, ele dá uma aula quando ele vai dar uma Ah, palavra, né? O homem sabe muito da Bíblia, conhece muita muito, palavra, muito. né? Mas em canto nenhum da Bíblia, a senhora vai ver que a sombra de Jesus curou ninguém, né? Mas a Sim, sombra de Pedro curava. curou. Aonde Pedro passava com a sombra dele, batia dos paralíticos, e eles eram agraciados com a cura, com o milagre, com a bênção, né? Então, a gente consegue entender, pastora, que essa questão da decisão é algo nosso. Tem que ser algo pessoal, né? Imagine só que a senhora comentou, Noé, né? Ah, ó, vai fazer uma arca, você é doido, você é louco, o mundo vai se acabar e tal, não sei o que. Meio mundo de gente ia tentar desmotivar a fé daquele homem. Mas ele ficou lá, ele construiu a arca, ele lutou, ele se esforçou e ele, de fato, de verdade, ele navegou por cima das águas também. Ele navegou por Amém. cima das águas, só que ele navegou na segurança de Deus, ou seja, na segurança da palavra. Da Na palavra. segurança da É, palavra. É isso que nós precisamos entender. não A é ser gente... irresponsável, né, pastor? Não Não, é se não, de lançar. jeito nenhum. Não é ser irresponsável. É a mesma coisa, por exemplo, o Ministério da Saúde está dizendo que, não é pra gente, que é para a gente andar de máscara. Mas aí eu sou o super-homem, eu sou o super-pastor. Então eu saio Super sem minha crente. máscara e dizendo, não, o Covid-19 não vai me atingir. Não, ele não vai mesmo, mas eu tenho que botar a minha máscara. Eu tenho que lavar as minhas mãos. Eu tenho que me precaver. Eu tenho que me precaver. Isso aí é uma coisa que a gente tem que entender isso, né? Não vou fazer as coisas de qualquer jeito, né? Do mesmo jeito é descer do barco, né? Eu não posso descer do barco, né? Se eu não tenho uma certeza, uma segurança. O Pedro ouviu, Que é né? Deus te amando, né? Ele Que é ouviu Deus que te amando. ali, poxa, não, ali é seguro, é seguro. Ele está falando ali. Aqui é o oceano, aqui tem tubarão, aqui tem peixe grande, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Mas quem está dizendo que me chamando é o próprio Deus. Então, quem está dizendo que eu vou tomar posse é o próprio Deus. Quem está dizendo que eu tenho que ser fiel é o próprio Deus. Quem está dizendo que as minhas finanças vai ser bênção é o próprio Deus. É a mesma coisa das pessoas, né? Quando, em meio a toda essa turbulência, né? As pessoas assustadas e diz, poxa, não tem como eu ser fiel, né, a Deus numa situação como essa. Eu estou aqui, me Tem que superar, precavi, né? Tem que ir estou aqui além disso. assustado, estou aqui. Não, meu irmão, Não sei o que vai descer do acontecer. barco é você agir pela fé e tomar uma atitude, seja fiel a Deus até o fim da sua vida. Até A a Bíblia morte, diz né? que os olhos de Deus buscam os fiéis da Os terra todo fiéis. dia, né? Todo dia, todo dia. A Bíblia fala isso, a Bíblia diz isso. Então, eu tenho que ter essa segurança aí. Eu tenho que ter essa segurança. Eu tenho que estar focado nessa segurança que o próprio Deus está dando para mim. Ele está dizendo que vai ser comigo. Ele está dizendo que vai ser comigo todos os dias da minha vida. Então, a quem temerei? A quem eu vou me recear? A quem... Não, eu não posso, né? Eu não posso me assombrar. Eu não posso me assustar, né? Eu preciso entender que Deus ele está comigo, está no controle da coisa e eu preciso descer do barco. Pastora, nós precisamos descer do barco. Vamos descer para viver o extraordinário de Deus, né, pastor? Para viver coisas maravilhosas que Deus tem pós-quarentena, porque a gente já estava vivendo o que Deus tinha para nós e não é nenhum problema, nenhum vento que vai impedir. A menos que a gente olhe para o vento, né? A menos que a gente fique parado. E aí a É, gente vai afundar como Pedro afundou. Porque aí ali a gente afunda. percebe, aí a gente percebe as duas atitudes. Quer dizer, ele teve a atitude de sair, de viver o novo, mas por olhar para trás, afundou. A gente tem exemplo da mulher de Ló, que olhou para trás, paralisou. Então, assim, a vida
ela tem que seguir em frente. Se Jesus já te chamou, é olhar para frente, não é olhar para trás, né? É olhar para aquilo que Deus tem. Se Jesus está chamando, vem, olha a condição, é vir para frente, não é ir para trás. Aí a pessoa De está jeito vindo nenhum. olhando para trás. Como, né? E ele está dando a Como? segurança, né, pastora? Ele está dando a Sim. segurança. A segurança de Cristo é a palavra dele para nós hoje. Amém. Né? A segurança Amém. do cristão é a palavra de Cristo. Então, ele está dando a segurança, né? Quando ele disse assim, quando ele fala acerca daqueles que são fiel, né, a ele, né? Ele disse, olha, eu não vou te desamparar jamais. Ele disse, clama a mim. Você pode clamar a mim. É no dia da sua angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Eu falava na minha live, eu falava na minha live quarta-feira, pastora, é o seguinte, só uma lapidadinha, mas já que a gente estamos debulhando aqui a palavra, eu falava lá no livro do Eclesiastes, capítulo 10, né? Eu falava sobre o exalar do mau cheiro da mosca morta. Está lá em Eclesiastes 10, versículo 1. Ele diz assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador. Pastora, quando as pessoas ligam a televisão, a mosca morta exala o mau cheiro. Morreu 10. 5 ficou amarrado para morrer amanhã. Então, tudo na UTI vão morrer amanhã. E aí as pessoas esquecem do perfumador, que é a palavra, é aquele que dá segurança, é aquele que diz assim para Pedro, ó, Pedro, vem, Pedro. Vem aí, Pedro. É só tomar atitude, desça do barco. Mas está chovendo, tem o vento contrário e tal. Não. Mas quem está chamando é quem está assegurando você. A palavra assegura o homem. A palavra dá o sustento para o homem, né? Eu não posso me deixar levar por outra coisa a não ser a palavra. Por isso que ele disse aqui no Eclesiastes 10, né? Ele diz aqui que o fedor da mosca morta inutiliza o unguento do perfumador. O perfumador é Deus, pastora. O perfumador é a palavra. A palavra, quando ela entra na vida de alguém, ela perfuma aquela casa. Ela perfuma aquele ambiente. Ela transforma o ambiente. Ela perfuma aquele casamento. Ela perfuma aquele corpo, aquela saúde. Ela perfuma a vida financeira. A palavra, quando entra na vida de alguém, pastora, é um unguento, né, cheiroso, que traz um cheiro agradável, que é a própria essência de Deus. Mas aí as pessoas escutam ele dizendo vem, mas não tem a atitude de descer do barco, aí fica complicado, não é verdade? Não vai viver aquilo que Deus tem, né? Vai ficar continuando olhando no pânico, no pavor, no medo. E o pânico, e o medo, e o pavor, ele faz a gente entrar numa condição de infiel. Porque o medo nos trava e não deixa a gente viver a fé. Eu costumo dizer aqui na igreja, aqui, funcionários, que o medo é o contrário da fé, né? Onde há fé, não há medo. Onde há medo, não há fé. São coisas distintas. Então, a gente precisa cultivar isso. E quando é o momento da gente mostrar nossa fé? Na hora da tribulação, na hora da batalha. Agora, outro dia nós estávamos numa live com o pastor Otávio, né? Nosso líder atual. E aí, até o senhor falou, eu também falei um pouquinho depois, e eu falei para ele, falei para todos que estavam ali, este é o momento da gente pular do barco, pastor. Este é o momento, é a hora da manifestação dos filhos de Deus. Porque está todo mundo especulando alguma coisa. O pastor Deus se colocou aqui, né? Se ele ouvisse os demais, está todo mundo falando alguma coisa. Olha, é muito assunto, é muita especulação. Então, esse é o momento da gente agora manifestar a fé e mostrar para que existe igreja. Para que existe igreja? Agora eles vão saber o porquê que a igreja está lá aberta todo domingo. Às vezes tem gente que manda fechar e tudo mais. Agora eles vão saber. Por quê? Porque em cada casa em que houver um cristão, alguém que crê, haverá uma atitude diferente. E aí eu disse para o povo numa live nessa semana, né? Até uma passagem muito bonita lá em segundo livro de Reis, capítulo 11, 12, a respeito do rei Jeú, de Atalia, que mandou matar e tal. Esse seguro é o lugar em que Deus vai nos destacar, na verdade. Porque agora, o que acontece?
as pessoas vão estar, todo mundo correndo atrás dos seus empregos, do seu dinheiro, das coisas que perderam, e vai ver Deus restituindo a gente. Vai ver Deus fazendo, sabe, coisas extraordinárias. Aí as pessoas vão perguntar, mas por que você não está passando por esse perrengue? Por que você não está passando por essa dificuldade? Ah, porque eu ouso andar com Deus, eu ouso, sabe, se estar na direção de Deus, porque eu ando pela fé. E eu creio que nessa hora que a igreja vai fortalecer, como a gente tem dito aí, voltaremos mais fortes, né, pastor? Ah, com certeza, né? Com certeza. A gente temos que focar nisso, né? Não podemos tirar o foco da palavra, não podemos tirar o foco do entendimento, daquilo que Deus tem mostrado para nós, porque o que tem fortalecido a gente esses dias de caos é a palavra de Deus, pastor, é a palavra. Por isso que o salmista, lá no Salmo 119, versículo 105, ele disse, lâmpada para os meus pés, né? E luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então, a palavra é tudo isso. A palavra é a essência daquilo que nós precisamos para alcançar a bênção, alcançar a vitória. A gente sabe que o inimigo ele vai estar atordoando, né? Por quê? Porque Satanás ele não quer ver as pessoas felizes, né? O diabo ele não quer ver as pessoas ali ligadas com um compromisso. Quantas pessoas não estão nesse exato momento perturbado com essa questão do Covid-19 e dizendo, meu Deus, será que eu vou amanhecer o dia? Será que amanhã não vai ser eu que vai estar lá nessa situação? Quer dizer, a pessoa está esquecendo, né, do autor, a pessoa está esquecendo do Criador, a pessoa está esquecendo daquele que está dizendo para você, em mim você está seguro, em mim você está guardado, em mim você está tranquilo. E é nessa fé que eu estou, pastora. Se é para descer do barco, eu vou descer. Se é para descer do barco, eu vou descer e eu vou andar por cima das águas. Eu não quero saber do vento, eu não quero saber da tempestade, eu não quero saber desse demônio do Covid-19, desse espírito do diabo chamado coronavírus. Eu não quero saber de nada disso, eu quero saber da palavra. Eu quero saber que ele está dizendo para mim assim, ó. Ele não só está dizendo, não, ele está mostrando para mim assim, ó. Você anda por cima das águas aí, ó. Você vai sair dessa mesmice aí, você vai sair aí dessa situação aí, se você... Essa mentalidade, né? Essa mentalidade, exatamente. Porque às vezes tem pessoas que estão presas, né? A um pensamento, a uma, sei lá, uma ideologia de vida e esquece que a Bíblia Sagrada diz que tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Palavra. É a palavra. Eu sei que hoje nós estamos numa audiência massacrante aqui, viu, pastor? Oh, e já teve gente que entrou aqui nessa live aqui com a gente aqui. Não é brincadeira não, viu? É coisa séria. Por isso que o diabo estava aí verdade. Atrapalhar. Batalha, irmãos, batalha, mas conseguimos. Isso. Isaías 54, pastor Delci está falando aqui para nós aqui, eu vou até ler 54, 17. Eu vou aqui, cadê meus comentários? Deixa eu ver. Eu estou ouvindo a senhora, eu estou lhe ouvindo. Tá. Isaías Então 54, vai para onde, Isaías? Isaías 54, 17. É muito forte isso aqui. Isaías 54, versículo 17, né? Todo mundo conhece esse texto, mas a gente deveria colocar ele em prática toda hora. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti, em introdução de forjada, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, ou seja, né, num tribunal, né? Ele está dizendo aqui, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, pastora, amém, aqui é a nossa segurança. Aqui é onde nós estamos firmados, é a palavra. Não interessa. Imagina aí, ó, naquela hora que Jesus disse para o Pedro, você vem. E ele, na mente dele, no coração dele, ele disse, eu vou descer. Aí naquela hora tinha lá uma ferramenta preparada, que era para matar ele, afogar ele. Mas a Bíblia Sagrada diz que quem estava ali era Jesus Cristo. Amém. Quem estava ali não era outra pessoa, ó quem era. Não era outra pessoa, não era fantasma, não era conversa, não era assombração. Quem estava ali era Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Olha que coisa tremenda.
E aí a Bíblia diz que o Pedro, naquela hora que olhou para o vento que desceu, Jesus foi olhar e segurou ele. E disse, homem de pequena fé, né? Quis dizer assim, você estava indo tão bem, você desceu do barco, rapaz. Porque tem pessoas que são assim também, né, pastora? Tem pessoas que até descem do barco, né? Até desce do barco, É, mas não e, consegue, né? e eu falava sobre isso essa semana, porque assim, a Bíblia diz que os finais serão melhores que o começo, né? Então, no começo é batalha. Você tem que vencer vento, você tem que vencer opiniões dos outros, você tem que vencer conselho dos outros, um monte de situação, para que você possa dar o primeiro passo. Aí você se lança e aí você começa a viver o extraordinário de Deus. Mas tem pessoas que, ao contrário, elas começam bem e tem pessoas. Aquelas que começam bem e terminam mal, e aquelas que começam. Estou ouvindo o senhor direito. Aquelas que começam bem, né? E terminam mal, e aquelas que às vezes lutam, começam com luta, mas vão terminar melhor ainda, vão terminar bem. Então, assim, o que a gente precisa entender? Crer que o melhor sempre estará com Deus. Se Pedro também continuasse, sabe-se lá as coisas extraordinárias que estaria escrito hoje aqui nesse livro. A gente sabe só que ele afundou porque ele olhou para o vento. Mas se ele não olhasse para o vento, o que seria de mais extraordinário que ele pudesse viver? Além de andar sobre as águas, eu não sei o que ele poderia fazer, os outros virem com ele, incentivar pessoas, porque tinha mais discípulos no barco, né? Que poderiam também viver a fé de Pedro, vendo Pedro viver aquela fé. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade que eu digo, sabe, pastor? Da gente começar e terminar bem, em nome de Jesus. Mesmo que a gente comece com dificuldade, mas a gente não abrir mão daquilo que Deus falou. E, às vezes, a pessoa começa até, né? E aí termina mal, como Pedro, por exemplo. Porque não ficou firme na palavra que Deus deu, não olhou para o vento, olhou para as outras circunstâncias. Se ele continuasse, coisas extraordinárias todos ali poderiam viver. E eu digo isso sempre para a família. Se um da família crer e sair do barco e ir e ficar firme, não olhar para o vento, vai fazer com que outros também possam vir. Então, Pedro também tirou, entre aspas, a chance de outros crerem também, porque ele deixou de crer. Então, se a gente olhar, continuar olhando firme para Jesus, o nosso final sempre será de bênção. Sempre será de bênção. Mas, infelizmente, ele para, né? Ele trava e aí ele começa a afundar. Eu fico imaginando que os discípulos, os outros, vendo Pedro andar, Pedro ia incentivar o... Jesus incentivou Pedro. Pedro incentivaria João. João incentivaria Tiago. O senhor está entendendo? Incentivaria outras pessoas a crerem. A nossa fé não é só para nós. A nossa fé também é para que outros possam viver o extraordinário de Deus. O senhor entende isso, pastor? Claro, claro que eu entendo, né? Por isso que a palavra, ela é algo assim fascinante, né? A gente lê a Bíblia, né? A gente tirou dessa mensagem de hoje, desse texto de hoje aí, tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa. A gente viu homem de atitude, mas viu homem que Pode falar, pastor. É que solta uma pipa. esqueceu de olhar para Cristo e acabou afundando, né? Mas a gente consegue entender também que podemos tirar outras lições dali, né? Sim. Naquela hora que ele afunda, né? Ele não chamou ninguém, ele não pediu socorro a ninguém, né? Ele podia ter gritado lá para os discípulos, lá, ei, Pedro, João, me socorre aqui, joga uma corda e tal, eu estou morrendo. Não, ele afundou, né? Mas aí ele entendeu que quem estava ali era Jesus. Ele entendeu que quem estava ali era Cristo. Ele podia descer lá do fundo do mar, mas o Senhor estenderia a mão para ele, como estendeu, né? Eu sempre falo isso, né? Jesus é muito misericordioso, viu, pastora? Não, Jesus é Porque bom, Jesus é bom. o que Se não ele tem fosse Jesus estendido ali, ele teria afundado. Se não fosse é, Jesus ali, ele teria afundado. Porque é verdade. a fé dele parou, né? A fé dele É, travou ali. Mas se não fosse Jesus, ele teria afundado. o que Jesus tem estendido de mãos aí para as pessoas não é É. brincadeira não, viu? Quantas pessoas não estão aí, não já afundaram aí, e Jesus sempre estendendo a mão, né? Sim.
Jesus sempre estendendo a mão, pessoas que afundam no casamento, pessoas que afundam na vida financeira, pessoas que afundam na vida espiritual, e Jesus sempre estendendo a mão, dizendo para ele, olha, segura na minha mão que eu te salvo, segura na minha mão que eu te abençoo, né? Então, tem muita coisa boa nesse texto aí, né? Tem muita coisa boa. Tem mensagem que a gente poderia pregar a noite toda aqui. A noite toda nós vamos orar, pastor. E isso, o que Deus falou no meu coração, muito forte, que o senhor disse, da gente sair do barco, né? Se lançar aos braços do Senhor e crer que Deus vai completar a obra até o final, né, pastor? Como o senhor disse. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele não vai abandonar você no meio do caminho. E se a gente, assim, abração, pastor, receba o nosso abraço. Tá mandando um abraço pra gente aí. Ai, glória a Deus. Deus abençoe. Amém. A gente também já vai, viu? É que a gente está nessa batalha aqui até agora que a gente conseguiu. Verdade. Então, que a gente... Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor. E que a gente possa permanecer na fé, para incentivar outros, para a gente sempre ter uma história, um final feliz, né? Aquilo que Deus vai nos dar. Eu creio, sim, que Deus ele tem uma nova história para nós, uma nova oportunidade, uma nova chance. De repente, a pessoa, como o senhor disse aí, já deu uma cabeçada na vida, já se afundou, já quebrou a cara, né? Já fez o que não deveria, mas Deus está estendendo a mão. E agora é a oportunidade da gente andar sobre as águas, né, pastor? Agora é a chance, né? E quantas pessoas, né, pastora, antes de toda essa pandemia, antes do Covid-19, né? Quantas pessoas aí que estavam andando por cima das águas e, de repente, afundaram, né? E afundaram mesmo. Afundaram assim de uma maneira que, humanamente falando, né, não tem jeito. Mas aí é que está, né? A essência da Bíblia, que é a coisa extraordinária, né? Que ele fala que o nosso Deus é o Deus do impossível, né, pastor? Então, quantas pessoas, antes de tudo isso acontecer, já estavam afundadas, né? Já estavam aí, por quê? Porque desviaram o olhar, esqueceram da igreja, esqueceram dos compromissos, esqueceram de louvar, esqueceram de ir à casa de Deus, estavam vendo outras coisas, né? E agora, com toda essa situação, estão ali agora, né? Ligadas, conectadas, por quê? Porque Cristo deu a mão também. Essa pessoa que talvez esteja do outro lado, nos assistindo, ouvindo a gente pregar, talvez seja uma pessoa que foi isso que aconteceu com ela ou com ele, né? Afundou num determinado momento da vida, mas Jesus estendeu a mão. E essa é a hora da pessoa se levantar novamente, né? E sair na caminhada. Porque aqui eu fico imaginando, pastora, quando Jesus ele pega na mão do Pedro e levanta ele, né? Como é que eles saíram das águas, né? Como é que eles saíram dali, né? A gente não deve errar, mas até quando a gente erra, Deus está ali para estender a mão. Né? É verdade. O bom é ele misericordioso. O bom é o que Jesus quer que a gente não erre para o nosso próprio bem. Né? Deus ele quer que a gente faça conforme a palavra para o meu bem, para o seu bem, né? Para o nosso bem. Então, como a gente estava dizendo no exemplo, se o Pedro olha para Jesus e continua andando sobre as águas, ele ia viver ali coisas maravilhosas, ia poder andar, que é o que Deus tem para nós, um caminho excelente, a Bíblia diz. Mas se de repente no meio do caminho a pessoa fracassou, a pessoa parou, Jesus também vai estar ali. Da mesma forma que ele está com a gente na hora da abundância, né? Deus também está na hora da tribulação. E ali, quando ele para, quando ele deixa de crer por um momento, Jesus não saiu dali, Jesus permaneceu ali. Porque tem muitas pessoas que acham que quando quebra a cara, que Jesus some da vida delas, que Jesus não está nem aí com elas, mas Jesus está ali, ele está ali para ver o seu sucesso. Mas até se a gente fracassar, se a gente parar, né, por algum momento, Deus vai estar ali para estender a mão. Agora, o bom é a gente seguir firme, né, pastor? Seguir sempre, porque Deus tem essa capacidade para a gente, esse poder para a gente andar sobre as águas, a gente superar tudo em nome de Jesus. Pastor, eu estou no seu Instagram, o senhor está no meu, e quero que o senhor ore. Eu fico muito feliz de estar aqui, de estar participando com o Senhor. Essa live maravilhosa. Saiu, né, pastor? Foi um parto essa live.
Mas deu Deu tudo certo. certo, né? Deu tudo certo, Deu amém. tudo certo. E glória a Deus. Eu agradeço a todos que ficaram até essa hora, ao nosso pastor Adelci aí, que já foi dormir, aos irmãos. Amém. Eu creio que a gente conseguiu passar, né? Não dá tempo de falar tudo, é como o senhor falou, é muita coisa. É A muita gente vai coisa, vai falando, passar no vai saindo dia assim todo. para cá, para lá, vai saindo muita revelação. Mas eu acho que um ponto que ficou é sair do barco, viver uma nova história com Deus, né? Viver da fé na palavra, sem desviar, e até mesmo se de repente parou em algum momento, segue em frente, porque a mão de Deus está estendida, né, pastor? Amém, é isso aí. Eu agradeço o seu bom senso de ter me chamado hoje para essa live, pastor. Eu não sou muito bom de live, não. Eu não sou muito bom de Ninguém é, a live, gente está tá? aprendendo, a gente está Não sei aprendendo. nem mexer no Instagram direito, né? Mas eu sei que foi tudo de Deus aí. Sei que o Amém. inimigo tentou atrapalhar no início, mas deu tudo Sim, certo, porque Deus está na frente, no comando de amém. tudo, né? Então, eu quero lhe agradecer, tá? Por a gente Amém. ter Glória a tido Deus. assim, interagido bem aqui a palavra aqui, né? E eu sei que Deus é com a gente, Deus lhe abençoa aí na sua igreja, onde a senhora está em funcionário, assim como Deus tem me abençoado aqui em Campina Grande, em nome de Jesus. Sei que também Amém. já é meia-noite, né? A gente já É, vai. meu Deus do céu. O Vamos pessoal já orar. entrou aí, muita gente dizendo que a bateria já está descarregando, a minha Vamos também, embora. entendeu? A minha E aí também, vai acabar aqui. a gente vai embora, tá certo? E vamos fazer a oração, tá? Eu vou pedir que a senhora Vamos. ore, vou pedir que a senhora faça Amém. a oração e abençoe todo o Amém. povo aí, em nome de Glória a Jesus, tá bom? Deus. Amém. Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite, através da vida do nosso pastor Gutenberg, Pai, através da minha vida, Pai, e de outros que contribuíram aqui. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, cravar essa palavra no nosso coração. Que nós venhamos olhar somente para Ti, Deus, somente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E foi essa fé que o Senhor colocou ali em Pedro, quando no momento Pedro se lança, sai daquele barco, toma atitude, Pai, em viver algo novo. E é o que nós vamos viver, Senhor. Independente de pandemia, de quarentena, nós vamos viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos viver, Senhor, o novo de Deus, Pai. E não há demônio, não há obra do mal, não há nada que se levante contra isso, Pai. Porque, Deus, eu creio no poder do Senhor, que opera sobre nós, sobre, Senhor Deus, tudo que é nosso. E nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, a tua bênção, Pai, a tua fortaleza, o teu esconderijo, a tua guarda protetora, Pai, ao nosso redor, nos livrando, Senhor Deus, em nome de Jesus, de todo ataque do inimigo, porque como nós lemos aqui na tua palavra, nenhuma ferramenta preparada contra nós há de prosperar, Senhor, e nenhuma língua em juízo, porque Satanás agora, Pai, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Nós banimos agora, nós te amarramos, demônio. E eu digo em nome de Jesus, toda a opressão, todo medo, todo desespero, todo pânico, tudo isso que tem prendido a mente, o coração desta pessoa, que não tem deixado ela andar sobre as águas, que não tem deixado ela superar essa situação. Nós repreendemos agora e declara em nome de Jesus essa pessoa liberta, Pai, para a tua glória. Nós vamos dormir agora, Pai, tranquilos, na certeza de que o amanhã o Senhor já preparou para nós. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Gutenberg e a sua família, que o Senhor abençoe a minha vida, a minha casa, e abençoe a todos que aqui acompanharam e têm acompanhado, Pai. Assim eu oro, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Está determinado. Amém, pastor? Amém. Está Deus determinado. abençoe. Bênção de Deus. Um Glória a abração Deus. aí para a família toda aí, pastor aí. Qualquer Amém. Seu coisa, amigo manda as manda um ordens. abraço. Tá Seu bom? amigo manda um abraço. Deus Amém. abençoe. Glória a Ó, Deus. printa a foto aí, Valmira, printa aí. Faz a carinha aí, pastor. Printa aí, em nome de Jesus. Amém. Dá um Deus sorriso aí, o abençoe. pessoal printou. Deus abençoe. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Amém. É isso aí, pessoal. Ó, tivemos a participação da pastora Regiane. Eu encerro por aqui e agradeço a todos os irmãos que ficaram com a gente até ainda há pouco, até agora, né? Nessa benção. A irmã Isa, né, tá aí, acompanhou comigo até o fim. Que Deus abençoe. Irmão Josemário, a irmã Eliane, a irmã Penha. Que benção, viu? Fico feliz por vocês terem acompanhado a nossa live aí até agora. Que guardem essa palavra no coração de vocês, tá bom? E, ó, se é para descer do barco, desce do barco,
na certeza que não vai afundar, porque Deus é com vocês, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe. A irmã está mandando um abraço aqui para mim, a irmã Valmira, a irmã Maria, a irmã Betânia também, amém. Que Deus abençoe Marivaldo, enfim, irmã Fátima, que Deus abençoe todos vocês, tenham uma boa noite, fiquem na fé, fiquem na paz e fiquem com Deus, tá bom? Um forte abraço e até a próxima live, hein, pessoal? Deus abençoe.